Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre uma gigante da nossa bolsa, a Raizen, né? Nós vamos dar uma olhada aqui nas suas cotações, saber o que tem acontecido com ela ao longo dos anos, né? Especialmente aqui em 2023. Podemos perceber até uma coisa interessante que ela está perdendo para o próprio Ibov, né? Enquanto que o Ibovespa está subindo cerca aqui de 9%, a Raizen está subindo apenas 4%. E quando a gente compara com algumas outras empresas do setor, como por exemplo, vou comparar aqui na questão do etanol, né? Com a Jalles Machado, a Jalles já subiu 27% contra 6% no ano. E quando a gente compara aqui com algumas outras empresas, agora falando no setor de distribuição de combustível, pegando aqui tanto o grupo Ultrapar quanto a Vibra, a coisa ainda piora um pouco mais, né? Cerca aqui, se eu aumentar a nossa tela, cerca de 49, 50%, né? Olha, a gente consegue perceber que a Ultrapar, deixa eu só tirar o zoom, a Ultrapar subiu 61% aqui só em 2023. O grupo Vibra, né, subiu 32%. Jalles Machado, é que aqui tem uma composição um pouco mais de açúcar orgânico e outros produtos, mas também base cana-de-açúcar, subiu 18%, e a Raizen ou Raizen aqui 0,1% comparativamente, ok? Então a gente vai entender um pouco aqui sobre o case, saber o que está acontecendo e como que nós podemos aqui observar esta empresa do ponto de vista dos seus produtos, né? Estava dando uma olhada, caso você não conheça, a Raizen ou Raizen, ela está muito atrelada ou apostando muito no mercado do etanol de segunda geração, E2G. Você sabe o que é o etanol de segunda geração? É basicamente como se você aproveitasse não só o caldo, o líquido que sai da cana para poder destilar e fazer o combustível, mas também a biomassa, ou seja, o resíduo, o bagaço da própria cana. Isso é interessante porque a Raizen ela domina essa tecnologia e ela aposta muito nessa tecnologia. Até porque esse etanol de segunda geração, que a gente pode observar aqui, ele é um etanol tão potente que ele quase chega no poder de rendimento da própria gasolina. Então, você consegue, com um custo muito mais barato, com uma pegada de carbono bem menor, ter um combustível altamente, né, com muita octanagem, com pouquíssimos resíduos e ter a mesma performance, né? Porque hoje, basicamente, o etanol é 70% comparativamente o consumo da gasolina, né? Aqui o etanol de segunda geração não. E veja só, olha, aqui ela fala, né, do seu processo de tirada do material, né, ou a transformação da bioenergia pela biomassa, né? Então ela pega tanto o caldo, que seria o etanol de primeira geração, e também o açúcar, ok? Conforme a gente pode ver. Ela soma isso com o bagaço para produzir o etanol de segunda geração e a bioeletricidade, né, através aqui do sistema de moagem, né? E também a palha, ela aproveita para poder fazer também o etanol de segunda geração. Então, basicamente, ela aproveita todo o resíduo da cana que antes era desperdiçado para poder promover aqui esse produto, né, para poder criar e extrair, né, esse etanol de altíssima qualidade. Então veja aqui a palha, lá, o bagaço e palha produz bioeletricidade numa escala altíssima, produz o etanol de segunda geração, bem como também aqui o bagaço, ok? Isso também é reaproveitado na vinhaça, que vira o biogás, que também é uma outra aposta da Raizen. Veja a verticalização desta empresa, né? E depois eu quero que vocês comentem. Como o caldo, que pertence ao etanol da primeira geração, também ela produz muito, cerca de 4 bilhões de litros, e também o açúcar. Sabemos aqui o aumento, né, da cotação do açúcar em função de algumas questões climáticas. Até a própria Jalles Machado subiu bastante em relação a isso. A vinhaça, que ela produz bastante, que vem contribuindo aqui, olha, para a produção do biogás, que ela até coloca aqui. E cinzas e torta de filtro. Para ser sincero, eu não conheço isso. Se alguém conhece, pode comentar. Mas também compõe o produto aqui, olha, para a produção do biogás. O biometano, né, fala que vai ser o gás do futuro. E até algumas empresas vêm apostando nisso para poder fazer combustível e também tanto para mobilidade quanto para o consumo. Até aqui ela fala, né, sobre esse processo do etanol de segunda geração na qual ela domina, né?
Primeiro, plataforma global, menor emissão e cadeias com margens superiores. Esse produto dela tem um valor agregado muito maior, o que contribui para os seus lucros, ok? Certo? Etanol de segunda geração. Aí aqui fala um pouco mais sobre como que é esse processo na qual ela domina. Fala um pouco sobre a bioenergia também, através do biometano, com uma pegada bem menor. Se a gente observar aqui, pessoal, veja o quanto que ela está investindo nas suas plantas, ó, aproximadamente 1,1 bilhão de CAPEX, investimento de médio e longo prazo, e isso está retornando já agora no aumento das suas margens. Olha, receita 500 milhões e aqui uma margem EBITDA de mais de 50%, ok? Algumas plantas já estão em operação e outras estão aí já em processo de finalização. Até mesmo eu peguei aqui, olha, no próprio RI consolidado, eu pego pelo próprio Status Invest mesmo. Veja que aqui já fala que o comunicado ao mercado, ó, início da operação Bonfim, tá vendo? Então, mais uma planta adicionada compondo aqui o portfólio de bioenergia, né, através da biomassa e também a geração do etanol, né, a segunda geração do etanol. E outra coisa que a gente também pode observar é que essa mescla entre carros elétricos e uso, né, de bioenergia através da biomassa, elas estão totalmente correlacionadas. Até porque hoje, para você ter um carro elétrico, a produção dele, né, dos seus componentes, bateria, lítio, tudo mais, né, falando aqui do carro elétrico, é extremamente pesado para o meio ambiente, enquanto que da biomassa não, a emissão é quase zero. Então, essa transição energética através de combustível de segunda geração é uma das suas grandes apostas. Até mesmo ela fala aqui que já tem até alguns mercados correlacionados, né, e serviços pré-contratados para o uso do biogás. Tem até aqui um caminhão utilizando alguns tanques na parte de trás, na parte de baixo, né, carregado com esse biogás, que isso ainda está em fase, eu acho que de teste, né, conversão para kit gás, onde ele utiliza um combustível muito mais limpo, mais barato e eficiente. Então, é um mercado que ela está apostando aí para o futuro, né? A Raízen é uma empresa para o futuro. Algumas vantagens competitivas fortes no seu setor, na qual ela domina suas tecnologias, governança sólida, né? É um grupo, pertence a Cosan aqui, né? Mas é um grupo com um rating muito elevado. Expansão dos seus ativos através do biogás, biomassa, e mudança geopolíticas recentes aumenta o potencial de negócio. Sabemos aí sobre o ESG, né? Como que isso vem impactando grandemente nas empresas, ok? Pessoal, e se você está gostando do vídeo até aqui, considere dar um like e seguir a gente aí no canal, que ajuda bastante nós aqui, ok? Agora, quando a gente observa, né, na perspectiva dos seus números, né, do seu valuation, a gente tem uma coisa interessante aqui que pode observar. Por exemplo, ela hoje, apesar de ser uma empresa do grupo Cosan, ela paga mais dividendos do que a própria Cosan, se a gente observar. Seu dividendo é maior. Nos últimos anos, ela vem sofrendo um pouco, né? Está sofrendo um pouco, mesmo aqui desde o seu IPO, onde ela teve uma queda, né, bem pronunciada aqui, bem aguda. Já chegou a valer menos do que R$ 3, chegando a 2,40, 2,50. Depois deu uma recuperada, quase chegando aos 5, e agora aqui está num preço de aproximadamente 3, 3,50, 3,60, ok? Ela não está no seu topo histórico, que muitos podem ver como uma excelente oportunidade. Na questão dos seus valuations, apenas dando uma passada breve, podemos observar aqui que a sua margem líquida está apertada. Isso pode ser em virtude dos seus investimentos de médio e longo prazo. Ela ainda pode estar um pouco alavancada em virtude desses investimentos, ok? Tanto é que a sua dívida líquida sobre o EBITDA e a dívida líquida sobre o patrimônio, especialmente aqui, está um pouco puxado, né? Normalmente os indicadores de mercado pedem para não passar de 1. Aqui fala que a dívida líquida sobre o patrimônio líquido está maior, ou seja, tem mais dívida do que patrimônio, cerca de 38%. Mas na questão do ROI, ela está entregando lá, 2 dígitos, dando retorno para os seus acionistas, né? Na verdade, aqui seria o retorno sobre o equity, né? Sobre o seu próprio patrimônio. As receitas de 5 anos e lucro não tem, porque ela ainda não tem 5 anos de bolsa, tá bom? Quando a gente observa, por exemplo, aqui, olha, na questão das suas margens de valuation, a gente pode observar que ela está um pouco esticada em relação ao seu valor patrimonial. Então, ela tem dívida maior do que patrimônio e o patrimônio maior do que o seu valor patrimonial, né? A relação de um com o outro. E o PL está bem esticado, né? O preço-lucro
está bem esticado, cerca de 15 vezes, ok? Mas, como dito, ela é uma empresa aí para o futuro. Outra coisa que é importante a gente observar, veja que ela está muito aqui nesse hype de distribuição de lucros, até mesmo fazendo alguns pagamentos extras, né? Olha lá, ó, dividendos intermediários, enfim. Ela está fazendo alguns pagamentos extras, distribuindo aí o lucro para os seus acionistas. E isso é importante ver se ela não está queimando o seu próprio caixa, né? Então, quando a gente olha aqui na questão do seu payout, a gente vê que essa distribuição até que não está gerando tanto efeito. Ela não tem aumentado mais do que 50%, né, dos seus lucros como repartição para os seus acionistas. Então, pelo menos nesse ponto de vista, está tranquilo. Agora, um outro ponto importantíssimo para a gente observar, que eu uso bastante aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é esse daqui, a questão do aluguel das ações, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Invest Site, vou digitar o ticker da empresa e vou ver aqui duas coisas. Primeiro, o controle acionário. Quero saber se os seus principais acionistas estão se desfazendo, né, das suas ações. Vou pegar os três principais, sendo a Shell, Cosan, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, a Shell. O que a Shell tem feito com as suas posições em Raizen ou Raizen, né? Eu vou pegar aqui e posso observar que desde 2019 não teve mudanças tão significativas. Olha lá, ela tinha 52%, depois 50%, 50%, caiu um pouco para 43%, 44%, mas não foi nenhuma mudança assim tão grande, né, que causasse algum movimento absurdo no mercado. Né? Então, desde 2022, 2021, não tem feito grandes movimentos com os dados atualizados. E a mesma coisa aqui com a Cosan, né? Vamos ver aqui, a Cosan, que tem feito desde 2022 também, tem seus 39% da Raizen, e também pegar aqui o segundo grupo Cosan, pegar que também tem participação na Rumo, né? Que também tem participação na Cosan, pegar aqui, ela se desfez lá. Ó. Então, basicamente aqui foi uma troca, né? Uma passagem de bastão de uma para outra, né? Então aqui teve de 43 para 5%, né? Enquanto que aqui teve um aumento, né, percentual para 39%. Basicamente só trocou de Cosan 9 participações para Cosan, né? Saiu de uma para outra, sem problema nenhum. Outra coisa importantíssima que a gente vai observar é a questão dos aluguéis das ações. Lembrando que o aluguel, segundo o Barsi, é o novo indicador de preço, né? Se você observar as participações do Barsi, né, ele tem falado muito aí sobre os aluguéis, como que os aluguéis influenciam negativamente nos preços. E para você saber isso, basta você vir aqui, selecionar a opção posições e aluguel de ações. Você vai sempre observar aqui na porcentagem, não é na quantidade, tá? Porque pode ter split. Então você vem aqui em porcentagem e uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Isso é muito importante, tá, pessoal? Veja que a Raizen está aumentando a quantidade de ações alugadas. Tá vendo aqui? Ela saiu de praticamente 0,2% para quase 1,5% aqui de ações alugadas. Ainda é baixo, mas a tendência está de aumento desses aluguéis de ações. Aí você pergunta para mim, mas por que ações alugadas pode gerar, né, um preço assim, né, jogar o preço para baixo? Porque basicamente o que é o mercado de ações? Né? É uma arena onde você tem duas forças que se degladeiam, não é? Você tem a força de compra e você tem a força de venda, correto? Então, quando você tem muitas ações alugadas, né, ações alugadas, o que acontece? Essas ações alugadas é chamada de venda descoberta, onde você aluga com a perspectiva de recomprá-las mais barato. Sendo vendas a descoberto, você tem aqui o book em perfeito equilíbrio entre compra e venda. Okay? Isso gera uma estabilidade no preço, mesma quantidade de venda para compra, você gera uma estabilidade. Só que quando você tem ações, muitas ações alugadas, todas essas ações geradas, né, de aluguel, chamadas de venda descoberto, todas elas aqui, olha, elas entram para cá, tá vendo? Causando uma discrepância, um desequilíbrio entre essas forças, tá vendo? Ela causa um desequilíbrio entre essas forças, fazendo com que o papel desabe. Lógica natural do mercado, mais venda do que compra, preço para baixo, ok? Então, por isso que aluguéis de ações é sempre importante você observar. E quando a gente observa isso daqui, olha, a gente pode perceber que está aumentando, né? Olha lá, a quantidade de ações alugadas.
já esteve bem menor e agora está um pouco maior. Então é importantíssimo você observar isso. E por último, para concluir, que eu acho fundamental, que eu faço sempre, é fazer isso daqui, ó. Você pega e escreve assim, ó, Glassdoor. Isso daqui é um hackzinho para você. Glassdoor e escreve o nome da empresa. O que, que é isso? Você sabe qual que é a qualidade ou a nota que o próprio funcionário está dando para a empresa. Empresas muito bem avaliadas, historicamente, reportam bons lucros porque você tem funcionários motivados e a empresa também valoriza seus funcionários. Quando a gente observa aqui em Ryzen, veja que está em 4.2, o que é uma excelente nota de 5 estrelas, ok? Só para você ter um comparativo, ó, por exemplo, pegar uma empresa também que é muito bem avaliada, ó, pegar aqui a Klabin, ó, quando você coloca, por exemplo, Klabin, olha lá, 4.3, tá vendo? Então, excelentes empresas são muito bem avaliadas pelos funcionários. Quem está lá dentro fornece uma excelente informação para nós que está aqui fora querendo investir nelas, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Nos vemos no próximo.